Será que vale mais a pena você focar em quantidade ou em qualidade quando se trata de criatividade, quando se trata de criação pela internet e redes sociais? A gente vai conversar sobre isso hoje, enquanto a gente cria um pouquinho, uns carimbos aleatórios. Você pode criar uma outra coisa se você quiser, eu vou estar criando isso. Eu tenho uma resposta muito diferente da maioria das pessoas quando se trata dessa pergunta, porque a maioria das pessoas responde um ou outro, e eu acho que na verdade a resposta está dentro desse espectro. Tá entre essas duas coisas. Eu já experienciei os dois lados da moeda, eu já fui a pessoa que criou todo dia, porque eu me desafiei por questão de perfeccionismo, que eu já posso contar, e hoje em dia eu crio 2 vezes por semana. Eu tenho canais diferentes, claro, que eu crio 2 vezes por semana, mas é uma frequência bem reduzida. E eu já ouvi tantas histórias, tantas opiniões fortes sobre isso, que eu queria tentar dar uma visão um pouco mais ponderada sobre esse assunto. Porque eu já vi muita gente desistir por causa disso, mas você não tem ideia, assim, eu acho que a parte que mais pega as pessoas é justamente isso, é tentar equilibrar esse lance da qualidade do perfeccionismo delas com essa frequência e a rotina delas. Então, como eu já vi tanta gente desistir, eu queria muito trazer essa conversa para a superfície. E eu já vou te dar a minha resposta direto, tá? Eu não vou ficar enrolando. O que eu acredito que é, entre aspas, melhor, já que o melhor é sempre muito subjetivo. Eu acredito que é você tentar pensar em qual é a mínima frequência sustentável equilibrada com a máxima qualidade aceitável. O que eu quero dizer com isso? Você talvez seja uma pessoa que manda muito bem, vamos dizer, em fazer vídeos, né? Então, o seu parâmetro para um grande vídeo, etc., é uma parada cinematográfica, uma parada super produzida, com um roteiro uau. Ou seja, uma coisa que talvez seja muito difícil de você fazer numa frequência diária ou numa frequência semanal, etc. Como é que você pode fazer para encontrar, então, um equilíbrio onde você consegue colocar coisas no mundo e vai praticando a sua criatividade, entendendo como as redes sociais funcionam, e ao mesmo tempo usa esse seu diferencial. O mesmo pode acontecer com outras áreas, como escrita, etc. Talvez não seja a qualidade de produção que você foca, mas talvez a qualidade de pesquisa. Cada pessoa vai ter as suas coisas. Mas o que eu quero dizer com esse equilíbrio que eu trouxe? Para mim, a mínima quantidade sustentável é você olhar para a sua semana e você pensar, hoje em dia, independente do meu objetivo, tá? Independente do que é ideal para mim em termos de frequência. Quanto é que eu consigo colocar de frequência de criação numa semana? E eu tentaria olhar para uma semana ruim, tá? Porque eu sei que nesses momentos em que a gente está planejando, a nossa tendência é pensar numa semana boa, porque a gente está com aquele gás da animação. Só que essa motivação do início desaparece depois. Depois o que sustenta essa nossa criação com constância são os nossos sistemas e os nossos hábitos. E esses hábitos e sistemas levam um tempinho para ser formados. Então eu sou o tipo de pessoa que apoia que você comece com uma mínima frequência sustentável e eventualmente expanda. Eu já vou entrar nisso inclusive, tá? Eu vou comentar como que eu acho que é bom você expandir caso você precise ou queira, e também vou falar como é que você pode reduzir caso você ache que está pesado demais. E antes de eu entrar no que eu estou chamando de mínima qualidade aceitável, eu queria comentar que é muito satisfatório fazer isso. Eu estou fazendo com uma borracha, mas existem materiais que são mais legais de fazer, eu acho. Isso aqui também é uma borrachinha que é vendida especialmente para isso, para você até conseguir fazer com mais definição e tal. É muito gostosinho de escavar isso aqui. Eu tenho muito prazer assim no processo de fazer isso. Mas você vai reparar que aqui eu não vou com muita precisão, não vou tentar fazer isso super perfeitamente. O objetivo aqui é só curtir o processo enquanto eu papeio contigo. Inclusive tem gente que eu já vi fazendo isso com batata, sabia? Acho que qualquer superfície plana que você consiga escavar já serve para você praticar algo assim. Mas agora falando do que eu chamo de mínima qualidade aceitável. Eu acredito que quando a gente faz alguma coisa bem, ou a gente gosta daquela coisa, ou a gente estuda sobre um assunto, existe um mínimo assim que a gente se sente confortável de expor para o mundo, né? Em termos de se eu faço vídeos, eu amo fazer vídeos, e eu coloco um vídeo meia boca ou com uma produção muito ruim para mim, isso não é intencional, acho que pode ser melhor, isso pode me impedir de publicar as coisas. Então acho que é sempre legal a gente colocar nessa equação não só o que a gente acredita que é o mínimo que a gente estaria contente de colocar no mundo, mas também essa proporção, né, de quanto é que eu consigo fazer nessa qualidade com essa frequência. E por isso que eu comentei que eu queria ter essa conversa com você, porque se limitar a uma resposta como, por exemplo, de quantidade, então beleza, eu vou fazer um monte de coisa, talvez te leve para um lugar de frustração criativa, porque você não está conseguindo colocar a qualidade que você quer naquilo. Talvez te leve para um lugar de exaustão, porque você até consegue botar qualidade, mas isso não é sustentável. Então eu super recomendo que você tente equilibrar esses dois polos
e comece a pensar nisso num espectro, não como ou qualidade ou quantidade, o que é melhor. E para mim, isso é um processo que é gradualmente expandido ou ajustado de acordo com o seu objetivo. Então, se eu, por exemplo, comecei a criar uma vez por semana, porque eu não tinha nenhum hábito criativo implementado na minha rotina, e eu daqui 3 meses sinto que, caramba, eu já estou conseguindo criar umas coisas legais. Eu posso olhar para o meu objetivo e pensar, será que eu posso começar agora talvez a criar 2 vezes na semana? E aí eu acho que vai ser mais fácil para você, porque você já vai ter esse hábito inserido de criar uma vez. Então não vai ser uma coisa que do nada você vai inserir assim 5 dias por semana criando pela internet quando você nunca criou antes. A história que eu gosto sempre de contar, inclusive, é a da academia, né? Quantas pessoas você conhece que viram pra você e falam, esse ano vai mudar, eu vou na academia todo dia, eu vou não sei o que lá, e no final desistem com poucos meses, porque no final ela tá tentando pegar essa rotina dela e virar de cabeça para baixo, né? Uma parada que não existia, agora vai existir com muita intensidade. E eu acredito que isso é uma coisa que normalmente tende a atrapalhar os nossos planos. Eu acredito que normalmente essa introdução gradual, que é uma coisa que não é tão sexy, né? É uma coisa que não é tão legal assim, porque a gente sabe que o nosso ideal não é aquele, mas a gente, sabe, tá tentando devagarinho expandir. Eu acredito que isso tende a ser mais efetivo no longo prazo. E principalmente quando a gente fala sobre criação pela internet, quando a gente fala sobre constância, o longo prazo é uma das coisas mais importantes. Porque se você não estiver criando, você não vai conseguir os seus objetivos com criação, certo? Então, é aquele conceito do jogo infinito. O maior objetivo é você seguir jogando. Se você tem um objetivo que depende da criação e você para de criar, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, acho que é sempre legal tentar otimizar para isso. Como é que eu faço para eu conseguir seguir? E aí, enquanto a gente testa esse primeiro carimbo aqui, eu vou trazer algumas sugestões para você de como é que você pode expandir isso. Se você, por exemplo, começou criando uma vez por semana ou 2, e você acha que agora é o momento de você dar um próximo passo, eu vou começar falando disso para depois a gente falar como é que você poderia potencialmente reduzir o teu ritmo e ainda ter um projeto sustentável, que é o que eu fiz. Eu tirei do papel, antes tinha muito mais publicações, e hoje em dia tem muito menos, e ele segue sendo um negócio sustentável. Eu acho que eu nunca me senti tão satisfeito, assim, criativamente, e também com a parte de trabalho para retorno financeiro. Depois, inclusive, eu vou continuar escavando isso aqui, que claramente eu acho que foi inspirado pela bandeira do Brasil. Acho que um fenômeno interessante que é, como eu vou falando e criando, eu não vou super pensando necessariamente no que eu estou criando. Isso aqui é meio que um esboço que surge naturalmente, e aí eu meio que só coloco para fora sem filtrar, sabe? Deu para ver claramente que eu não pensei muito bem aqui, né? Porque, inclusive, isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas o certo, entre aspas, eu sempre fico com nervoso de falar o certo, mas é você colocar assim, ó, você carimbar desse jeito. E aí você pega isso aqui e carimba em algum lugar. Me falaram isso, e aí eu me sinto uma pessoa, eu sei dessa informação, que contra-intuitivo. Talvez você sempre tenha sido intuitivo, né? Então, deixa essa pesquisa aqui nos comentários, se você sabia disso ou não. Temos aqui essa forma esquisita, que eu não sei muito bem o que é. Parece uma tartaruga com umas pernas, sei lá. O que sou? Vou escrever aqui. O que sou? Então, quando a gente fala sobre aumentar a frequência, uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente tentar gravitar para essa mínima frequência sustentável, para talvez não a máxima frequência, porque eu acho que a gente tem essa tendência, né? Peraí, eu criava 2 vezes na semana e agora eu quero super expandir, agora vai ser 4 vezes. E às vezes a gente dá um passo maior que a perna. Eu acredito que isso é meio perigoso, que muita gente desanima quando erra uma hipótese assim. Tipo, putz, não deu certo, então eu não sirvo para isso, ou as redes sociais, etc. Tem muito esse processo mental que é difícil quando a gente erra uma hipótese. Então por isso eu sempre recomendo tentar expandir aos pouquinhos. E aí uma coisa que eu gosto muito, e eu gosto de recomendar para as pessoas, e eu mesmo deveria tentar fazer um pouco mais, e hoje em dia com ferramentas como o ChatGPT ou inteligências artificiais que podem ser muito úteis na hora de ideação, na hora de pensar junto de você com ideias, né? Você pode agir como uma espécie de, não sei, dirigindo assim a IA criativamente. Eu acredito que uma restrição criativa de tempo pode ser excelente nesses momentos. Então vamos supor que eu já criei 2 vezes por semana, né, nas redes sociais, no LinkedIn, não sei, ou uma vez no YouTube. E eu quero expandir isso. Como é que eu posso pensar em formatos que talvez sejam efetivos, me satisfaçam criativamente, se isso for importante para você, e que ao mesmo tempo atraiam pessoas que são conectadas com o que você tem a dizer e que não custem muito tempo, entre aspas. Eu acho que isso pode ser uma excelente reflexão
para pessoas que estão tentando aumentar a frequência de uma forma sustentável. Porque se bobear, existem formatos que você pode criar que vão levar 2 horas para você finalizar cada publicação, cada criação, e outros que vão levar 20 minutos. E se você não sabe como você vai expandir, se você não sabe o que você consegue ainda aguentar de carga na sua semana, refletir sobre isso pode ser interessante. Qual é o formato que eu sei que pode ser muito efetivo, que faz sentido para mim, que pode fazer sentido para a audiência que eu quero testar, e que talvez no core dele, na essência dele, esteja essa restrição criativa de tempo. E aí eu acho que naturalmente a gente afunila as ideias. Se a gente naturalmente tem 100 ideias de formatos possíveis, por exemplo, e a gente coloca essa restrição, esse desafio criativo, o nosso cérebro vai começar a buscar as ideias que de fato reforçam o que a gente quer alcançar, né? Então talvez dessas 100 ideias, vou até desenhar aqui, talvez das 100 ideias, 80 levam 40 minutos ou mais. Estou sendo bem genérico aqui, tá? Para você executar, fazer pré-produção, produção, pós-produção, enfim. Já essas outras 20 ideias são divididas, assim, né? Talvez 10 delas levem 20 minutos, no mínimo, para ser criadas. E aqui, essas aqui levem 10. E aí você pode começar a brisar aqui, sabe? Tentar dar um foco, assim, nessas ideias que levam menos tempo. E também tentar pensar, caramba, peraí. Agora eu vou até virar aqui a folha, né? Dessas 10 ideias, e eu vou fazer assim com círculos mesmo, tá? 10 ideias aqui, eu sei que essas 8 aqui não servem muito para o meu objetivo. Talvez elas sejam genéricas demais. Talvez eu tenha, sei lá, botado uma frase motivacional que pode atrair qualquer tipo de audiência. Eu não quero qualquer tipo de audiência, eu quero tal tipo de pessoa. Enfim, e a gente descobre que essas duas aqui podem ser muito efetivas em relação a tempo, podem ser muito efetivas em relação à sua estratégia, o tipo de pessoa que você quer se conectar. Então acho que é muito interessante usar essa restrição criativa do tempo. É quase como se fosse assim, se você entrou num site, você quer comprar uma calça jeans preta. Se você já entra no site, coloca ali o filtro, calça, você coloca o filtro, não sei, calça masculina, preta, você está filtrando e você está afunilando as opções que você pode fazer. Então eu acho muito legal brisar sobre isso, acho muito legal a ideia de brisar sobre formatos que custem menos tempo para executar, porque se você acerta esses, você consegue aumentar o seu volume de criação. E esse aumento do volume de criação não quer dizer necessariamente que a sua semana vai virar de cabeça para baixo, porque você tentou se desafiar a fazer formatinhos um pouco mais curtos. Lembrando que quando você está testando formatos, eu acho que tem uma coisa que é interessante de manter em mente, né? A gente vai até sair do assunto principal agora, mas eu acho que é importante. São hipóteses. Você não sabe como a galera vai reagir, você não sabe como você está se sentindo sobre o formato novo, etc. E acho que jogar no mundo é importante, e mais de uma vez. Tem vezes que você joga, mas o timing não é bom, as pessoas estão pensando sobre tal assunto que não está bombando agora, e aí não dão muita atenção ao que você fez. Ou o formato é maravilhoso, mas a abertura do que você fez do formato, a primeira imagem do carrossel, agora já falando de redes sociais mesmo, não foi tão legal. Então eu acho que nunca é legal você só publicar uma coisa e pensar, ah, deu bom ou deu ruim. Sabe, eu acho que é uma boa analisar. Tipo, caramba, eu achava que isso tinha potencial. Por que não deu certo? Será que nos 3 primeiros segundos de um vídeo que eu fiz eu não chamei a atenção de alguém que está assim no feed? Sabe, só gerando? Será que se for um carrossel, o título não for muito legal? O que pode ter, sabe, o que eu posso melhorar nesse formato? Eu sempre gosto de fazer essa simulação, né? Eu gosto de imaginar muitas vezes uma pessoa, né, que tem uma ideia que ela está muito empolgada. E aí ela publica. Suponho que isso aqui são as vezes que ela vai publicar. Publica uma vez, ela não tem os likes que ela gosta, ela elimina aquilo. É do tipo, pô, eu achava que era bom, mas não é, etc. Sendo que se ela continuasse iterando aquilo e feito várias versões daquilo, porque ela realmente acredita intuitivamente que isso pode ser bom, que ela gostaria de consumir aquilo, se bobear quando ela chega nessa versão aqui, ó, pã, esse é o momento que o formato tá fluindo bem, que a galera vai entender a proposta, que a galera, sabe, ela acertou aquele ponto. Então eu acho muito legal de pensar que muitas vezes essa validação, a falta de validação externa, nos faz às vezes abandonar ideias que poderiam ser muito boas se a gente continuasse refinando, né? Só que esse feedback imediato do público pode gerar esse efeito. Então eu super recomendo assim, que você experimente, se você acredita num formato, teste um pouquinho mais, busque refinar, não pensa que putz, não funcionou. É uma construção de Lego que tem várias pecinhas, e se você alterar uma pecinha ou outra, você pode ir chegando ali, lapidando a forma daquela coisa. Inclusive, se você está no Criatividade Sem Bloqueio, que é o meu curso de criatividade, eu tenho uma aula só focada nisso, só focada em criação de formatos. Porque eu acho que as pessoas são muito assim, esse formato funcionou para o nicho de veterinária, e eu falo sobre advocacia. Então é só copiar o formato e mudar o assunto, sabe? Eu acho que as pessoas ficam muito no raso nisso.
Então eu mostro como de fato você pode desconstruir um formato, alterar ele, colocar os seus ativos de marca, para você pensar não só em distribuição e alcance, mas em atribuição também. Quais são os elementos que fazem sentido no seu universo de marca. Então, se você está Criatividade Sem Bloqueio, checa as pílulas criativas, que tem uma aula só sobre criação de formatos ali. E agora a gente vai escavar esse símbolo que parece o Brasil, né? Eu vou tentar fazer o contrário, como aqui o lado externo foi escavado e o lado interno ficou, que eu vou tentar cavar esse losango assim. E aí a gente vai deixar só o círculo no meio e essas redondezas. Inclusive, se você estiver fazendo alguma coisa, se você estiver criando enquanto você está aqui, eu queria que comentasse comigo o que você está criando por aí. Que, claro, não precisa ser isso, né? Você não precisa estar escavando borrachas com uma ferramenta com olhinhos. Você pode estar fazendo uma outra coisa. Você pode estar desenhando, escrevendo. Então eu fico sempre curioso para entender o que está rolando aí nos bastidores. Eu sempre fico assim, como é que as pessoas me escutam, sabe? Será que elas estão no banho? Será que elas estão trabalhando e eu estou no fundo? Fico sempre curioso assim, para como é que você acompanha essa conversa. Mas antes da gente falar sobre como você pode reduzir a frequência de criação e ainda ter um projeto sustentável, eu queria comentar que essa questão de criar formatos que caibam na sua rotina são bons não só para você e a audiência nessa relação de consumo, mas também para os bastidores e rituais de criação. Então, por exemplo, eu envio uma newsletter toda segunda e toda quinta-feira. E, por acaso, o meu ritual de criação dessa newsletter é bem no dia mesmo. Assim, segunda-feira eu acordo, eu já começo meu dia escrevendo a newsletter. Quinta-feira eu acordo, começo meu dia escrevendo a newsletter. Então, a minha organização e essa frequência que as pessoas recebem estão meio que abraçadas. Eu criei um ritual na minha semana. Eu sei que toda segunda tal hora eu vou fazer tal coisa e quinta tal hora eu vou fazer tal coisa. Isso é uma coisa que eu repito sempre. Então eu evito essa fadiga de decisão de ficar sempre pensando quando é que eu vou escrever a news essa semana. Né? Então eu consegui ritualizar não só a frequência dela, as pessoas sabem quando chega uma newsletter, mas também o meu processo criativo. A mesma coisa serve para o YouTube. Eu normalmente gravo na sexta-feira e aí eu publico na segunda. Só que não na próxima segunda, né? Na seguinte. Então eu estou sempre gravando 2 semanas de antecedência. Nas últimas semanas isso não funcionou, deslizou, porque eu viajei, então imprevistos acontecem na nossa rotina e a gente ajusta os rituais. Mas eu acho muito legal de pensar que ter um ritual é uma parada que, no geral, economiza tanta energia. Então eu super recomendo, não só em pensar em formato por causa disso, de inserir talvez gradualmente mais coisas, se você achar que faz sentido para os seus objetivos, mas também para você ritualizar certos aspectos do seu processo criativo e aproveitar melhor mesmo, porque você gasta menos energia decidindo quando você vai parar para criar, etc. E agora a gente vai falar como é que a gente pode reduzir a nossa frequência se a gente quiser criar menos, que eu sei que é um problema, entre aspas, que menos pessoas estão tentando resolver, né? Normalmente as pessoas estão pensando como é que elas podem manter a frequência que elas têm ou como é que elas podem fazer para expandir e conseguir criar mais. Então eu quero contextualizar uma coisa muito importante enquanto eu pego aqui essa caneta vermelha para contornar esses carimbos aqui, que é a seguinte: por que é que eu tive, entre aspas, esse desafio que eu queria resolver? Por que eu resolvi que eu gostaria de criar menos? Porque, para mim, é muito importante que eu tenha tempo livre. Eu tento organizar a minha vida de um jeito que o meu trabalho está encaixado nela de uma forma muito, como é que eu posso dizer, flexível. Que eu consiga não só, claro, determinar o máximo do possível os horários que eu gostaria de trabalhar, mas também que eu propositalmente deixe tempo livre. A forma com que eu organizo meu negócio depende muito de mim. Eu sou o ativo principal dele. Então, para mim, é muito importante que eu esteja descansado, que eu me exercite, que eu coma bem, sabe? Que eu tenha, entre muitas aspas, uma vida equilibrada. Porque se eu estiver mal, se eu estiver passando mal, etc., o meu negócio depende de mim, entendeu? Então, acho que cuidar de mim conforme eu vou criando e conforme eu vou empreendendo é uma coisa que é quase como se fosse assim, não só uma preocupação com o Thiago, pessoa física, mas também um cuidado com o negócio. Eu preciso cuidar de mim para estar bem, para tocar o meu negócio. Então, essa coisa do tempo livre não é só uma questão de lazer. Eu também vejo como uma espécie de preocupação com a longevidade do meu projeto mesmo. Eu acho que é bem bom deixar isso claro, porque eu sei que muitas vezes essa conversa de felicidade no trabalho e, como é que eu posso dizer, satisfação criativa, etc., cai naquele escopo de, nem todo mundo pode estar pensando nisso hoje, né? Assim, só algumas pessoas estão num ponto em que talvez isso seja uma opção, e eu totalmente reconheço isso. Então, quando eu falo desse assunto, eu não gosto só de trazer esse ângulo de, putz, eu gostaria de ter mais qualidade de vida, eu também gosto de trazer esse ângulo de, eu faço isso realmente como uma proteção. E apesar do tiro do papel ter sido um caso específico, onde eu reduzi a minha frequência de criação, eu acredito que isso não seja necessariamente o único caminho.
Existem estudos de casos, existem pessoas que desde o início eu vejo que não criaram com muita frequência e depois reduziram. Elas sempre tiveram uma frequência menor de publicação. Tem exemplos como a Letícia Ribeiro, que cria toda a parte de cenografia, toda a parte de cenário, assim, é arte, assim, o que ela faz. Eu também consigo lembrar do Sol, por exemplo, que faz um trabalho magnífico, cara, de edição, de contação de histórias. Tem a Isa Almeida, que também tem um trabalho maravilhoso de animação de mídias mistas, desculpa, que tem um visual, eu não sei definir, o adjetivo talvez fosse escrachado, talvez fosse intenso, assim, que é maravilhoso. Também tem a Mimoto, do Cris e da Ale, que é um outro projeto que foca em fábulas, né, com histórias em quadrinhos. Então tem pessoas, sim, que conseguem ter negócios sustentáveis e que não necessariamente fizeram esse trajeto, né, de criar muito, aí depois reduzir, que nem eu fiz. Isso que eu vou conversar com você agora é o que eu fiz, tá? Mas eu acho muito legal você estar olhando para outros exemplos também. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre slow content, né, que é esse ritmo mais lento de criar e como é que algumas pessoas fazem para conseguir sobreviver assim. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo se você quiser assistir. Por que eu reduzi a frequência de criação do Tira do Papel de todo dia para 2 vezes por semana? Primeiro porque quando eu me desafiei a criar todo dia, foi uma época em que não necessariamente isso era uma estratégia de redes sociais, entre aspas, ou uma estratégia de crescimento. Isso tinha sido simplesmente um desafio que eu estabeleci para mim mesmo. Eu queria lidar melhor com o meu perfeccionismo, porque eu era uma pessoa muito travada, e eu pensei que a minha forma de fazer isso seria criando todo dia, por 1 ano. Exatamente, tinha um prazo de validade. Acho interessante notar que eu já tinha criado antes, eu já criava com uma frequência de 3 vezes ou 4 vezes por semana, num outro projeto que eu tinha chamado Translate, que brincava com traduções português e inglês, trocadilhos, humor, etc. Então eu não estava fazendo isso do nada. Eu também criava semanalmente no meu Instagram pessoal, eu escrevia textos, ilustrava, fiz isso por 9 meses semanalmente, então eu já estava acostumado a criar. Não foi uma coisa que surgiu do nada, então foi uma expansão gradual. Eu não cheguei do nada criando todo dia, eu já criava com uma frequência maior e eu sabia como criar sistemas. Inclusive esse lance de pensar em formatos que ocupem menos tempo foi uma coisa que fez muita diferença para eu conseguir manter essa criação diária. Quando acabou esse período de 1 ano, eu passei um tempo sem uma constância definida. E foi um tempo muito confuso, porque nos dias em que eu não publicava nada, eu sentia culpa. Eu não tinha definido o que é constância para mim. Acho que constância é uma coisa que a gente tem que bater o martelo, assim, falar. Eu não vou publicar tais dias, eu vou publicar tais dias. Ou eu vou criar, se você criar offline, tais dias e não vou criar outros dias. Porque a nossa tendência é ficar se comparando. Então, se eu não criei naquele dia e eu vejo que alguém da minha área ou de outra área criou, está fazendo não sei o que lá, está construindo o futuro dela, eu fico assim, eu não estou fazendo nada. E aí o momento que deveria ser de descanso vira um momento de culpa. Então eu gosto sempre de lembrar que a nossa constância é uma coisa que a gente define e que precisa abraçar esses descansos. Precisa abraçar essas pausas, mesmo que as pausas não necessariamente signifiquem descanso, né? Alguns momentos da pausa, entre aspas, para quem consome, na verdade tem você fazendo um monte de coisa nos bastidores. Ou tem outras pausas que, de fato, você está no momento de descanso. Então eu gosto muito de pensar que quando eu defini essa frequência de que eu vou criar 2 vezes por semana por canal, foi o momento que eu comecei a ter mais paz no meu dia a dia. Hoje em dia eu crio 2 newsletters por semana, 2 posts no Instagram por semana, que são também publicados no LinkedIn, com adaptações, e eu uso às vezes o LinkedIn como uma forma de mostrar parte do processo, sabe? Uma coisa que está inacabada, ou uma ideia rápida que eu quero jogar no mundo. Eu gosto muito da flexibilidade criativa que existe no LinkedIn, que não tem o seu feed ali, sabe? O que você cria não fica no seu feed, entre aspas, que nem no Instagram. Então eu acho ele mais maleável, assim, para você experimentar coisas. E aí eu também crio aqui 1 vez por semana pelo YouTube. Então hoje em dia, digamos, a minha presença online está sendo equilibrada por esses canais, e foi uma coisa que eu fui expandindo aos poucos, eu não comecei do nada, e eu reduzi, né? Novamente, fui de todo dia para essa frequência de 2 dias por semana. Por quê? Porque eu parti do princípio, essa é a minha hipótese, de que isso seria suficiente para mim. Inclusive, isso abre uma discussão muito interessante que eu tive com o Cris da Mimoto também, que ele trouxe essa questão do slow content, talvez não ser o devagar, né? Apesar de ser chamado slow content, ele gostava de dizer que o slow tinha muito mais a ver com suficiência. Né? O que é suficiente para você criar e sentir uma satisfação criativa? E eu acho que isso é uma pauta muito legal, porque devagar é uma coisa muito subjetiva, né? Eu acho que é uma coisa, o que é devagar? Se está todo mundo tão acelerado, devagar é 1 vez por semana, é 1 vez por mês, o que significa slow content? Então, no meu caso, eu criei essa hipótese inicial. Eu pensei, eu acho que se eu reduzir para 2 vezes na semana,
eu consigo, por exemplo, que o meu curso continue sendo vendido, meu curso está sempre disponível de criatividade, porém eu preciso falar sobre o meu curso para que as pessoas saibam que ele existe e as pessoas que podem ser ajudadas pelo curso conheçam como ele pode ajudá-las. Existe o desfecho disso ser suficiente eu poder manter isso. Existe um outro que é, putz, não deu certo, mas eu não quero criar mais, eu quero que dê certo com 2 vezes. Que estratégia eu posso plugar, né, que eu posso conectar nessa frequência de 2 vezes por semana para que eu continue podendo criar 2 vezes por semana para cada canal e mesmo assim eu consiga ter um negócio sustentável. E por acaso a minha hipótese estava certa. Eu descobri que se eu criasse nessa frequência que eu estabeleci, o meu negócio seguia sustentável. Se não fosse o suficiente, se a minha hipótese estivesse errada, eu poderia tentar mexer na frequência, eu poderia aumentar a frequência, por exemplo. Ou se eu definisse que eu quero criar 2 vezes por semana, não adianta. Essa hipótese precisa funcionar, eu talvez tenha que conversar com outras pessoas sobre estratégia. O que eu posso fazer para amplificar isso? Será que é usar um pouco de tráfego pago, anúncios? Então essas criações 2 vezes por semana são distribuídas para mais pessoas e eu posso criar com menos frequência? Ou será que não? Será que é uma outra estratégia que eu posso utilizar? Então existem assim 1000 conversas sobre isso, esse é um assunto super vasto. Mas eu acho que o mais importante aqui é entender que eu criei uma hipótese inicial que eu pude saber que podia estar errada, mas ela funcionou. Então eu mantenho ela. Eu acho que hoje eu tenho um bom equilíbrio entre satisfação criativa, que é uma coisa muito importante para mim, entre tempo livre, entre a qualidade do serviço que eu consigo entregar numa palestra, num treinamento para uma empresa, numa publicidade que uma marca me contrata. Eu sinto que eu estou num ponto bem equilibradinho de frequência criativa, de satisfação, de tempo livre. Então eu quero manter isso. Sabe, eu poderia, se bobear, começar a pensar um pouquinho mais em formatos curtos, que nem eu falei. Se bobear com uns 20 minutos a mais na semana, meia hora a mais na semana, eu consigo aumentar minha frequência. E eu descubro que financeiramente talvez isso valha muito a pena. E não atrapalha, sabe, as minhas entregas. Então, eu posso ir também malhando isso que já está dando certo. Inclusive, caso você se interesse em saber, eu penso muito nisso, assim, como é que potencialmente o Tira do Papel poderia gerar um retorno melhor sem eu necessariamente estar trabalhando mais, entre aspas, assim, de uma forma que compense, assim, quanto que eu adiciono de tempo para quanto vai voltar, né? E eu tenho algumas ideias, assim, de como é que isso vai fluir daqui para frente. Eu, por exemplo, comecei a investir um pouco em anúncios, em tráfego pago. Isso tem dado um retorno legal, sabe? Tem aumentado não só as pessoas que conhecem o meu perfil, mas o que eu acho que é importante para você saber, então, se você quer reduzir a sua frequência, você já entendeu que essa foi uma hipótese minha que eu testei. Eu defini um tempo, eu queria testá-la por 2 meses e ver o que acontece nesses 2 meses. Se tivesse mais ou menos como eu queria, talvez um mesinho a mais. Mas o ponto é que eu parei e observei o que eu fiz. Por que eu fiz essa hipótese? Porque eu olhei para o meu modelo de monetização, desculpa. Eu pensei, da forma que eu monetizo hoje, faz sentido essa hipótese? Por que eu acho que ela faz sentido? Então foi uma decisão tomada com muita autonomia. Nunca foi alguém que virou para mim e falou, Thiago, eu acho que você precisa criar nessa frequência, etc. E eu fui avaliando, né? Como é que eu monetizo hoje? Faz sentido eu testar nessa frequência? Talvez para você não faça. Talvez você seja uma pessoa que depende muito dessa presença frequente. Então é mais útil para você tentar otimizar e pensar em formatos de qualidade que talvez levem menos tempo para você conseguir ter mais volume de criações do que no meu caso. Então acho que cada caso é um caso, a gente precisa pensar muito com autonomia. Inclusive, caso você não saiba, hoje em dia o Tira do Papel é basicamente dividido em 2 frentes, né? B2C e B2B, que a galera chama. Isso aqui seria para empresas e o B2C é o termo que é usado para pessoas que me acompanham. No universo B2C, ou seja, vendendo diretamente para pessoas, eu ofereço o Criatividade Sem Bloqueio, que é o meu curso de criatividade. É uma coisa que as pessoas descobrem pela minha newsletter, pelo YouTube, pelo Instagram, por aí vai. No campo B2B para empresas, eu ofereço, por exemplo, publicidade para empresas que querem alcançar pessoas que têm a ver com a minha audiência, né? Então, vou dar um exemplo recente, o LinkedIn entrou em contato comigo recentemente e a gente fez uma parceria pela internet, que está no Instagram, que está pelo LinkedIn, para lembrar as pessoas que o LinkedIn é um excelente espaço de criação. Então, foi um projeto de publicidade que eu publiquei ali, porque acreditam que a segmentação da minha audiência, eu concordo muito com o LinkedIn, é uma audiência potencial que pode se inspirar e pode querer criar por ali. Então, foi uma parceria que surgiu, mas eu também faço em palestras para empresas. Inclusive, fiz uma num evento super maneiro que rolou agora, nesse mês. E também tenho treinamentos. Então, se quiser uma coisa mais prática, uma empresa pode entrar em contato comigo. Então, eu monetizo hoje em dia
dessa forma, né? O tiro do papel está dividido aqui. Então, eu assumo que, baseado nesse sistema de monetização, o que eu penso pode funcionar e por isso eu criei essa hipótese. Se você é uma pessoa que hoje em dia monetiza só com esse aqui, por exemplo, vamos supor que seja só publis, ou que seja só palestras, etc., e você acredita que para o seu objetivo uma outra frequência de servir é melhor, maravilha. Eu acho que é importante a gente olhar para o nosso projeto com autonomia e pensar sobre isso, trocar ideia com outras pessoas, entender qual foi a vivência delas, talvez alguém que você conheça que cria com muita frequência. Então acho que é muito legal estar olhando assim, para o que o mercado está fazendo, mas também a gente tomar uma decisão pautada no que a gente acha que faz sentido. E uma coisa que eu acho muito importante manter em mente nesses momentos é que existe uma diferença de que eu chamo de creators, entre aspas, para a galera marketing digital. Não que uma pessoa não possa ter noção de marketing digital e também ter uma pira criativa. Eu acho que essas duas coisas podem coexistir. Inclusive, no mundo ideal, a pessoa tem um pouco de pezinho ali, um em cada lado, né? Mas eu acho legal lembrar que a galera marketing digital, que inclusive normalmente já tem uma equipe, já não sei o que lá, é uma galera que tende a apostar muito em volume, ou não aposta muito em volume de criação, mas cria pouco porque tem toda uma estratégia por trás de tráfego pago, de anúncios, de não sei o que lá, que deixa aquilo rodar com pouca frequência também. Então acho que é muito importante você entender de onde está vindo essa fonte de informação, qual é a estratégia por trás, etc. E não só olhar de fora, ouvir alguém que falou que tal coisa deu certo e simplesmente tentar replicar um modelo que não funciona para você. Eu muitas vezes nessas conversas estou falando com pessoas que têm satisfação na criatividade, que têm uma satisfação artística que elas querem suprir também quando elas criam alguma coisa pela internet. Então, se você se compara com uma pessoa que vê uma publicação simplesmente como uma ferramenta de venda, o que não tem problema nenhum, tá? É só uma outra forma de enxergar a criação. Mas se você se compara com ela, você está comparando batatas com tomates, assim, muitas vezes. É uma coisa que é difícil você mensurar bonitinho. Então, acho que é muito importante considerar isso também. Qual é o contexto de onde está vindo essa informação que você talvez esteja se inspirando. E só para deixar claro, eu estou tentando sempre pensar em formas de melhorar também o meu sistema de criação e também pensar em como é que potencialmente, sem inserir muito tempo de horas a mais de trabalho, eu consigo talvez ter um retorno maior para o meu negócio. Então, por exemplo, agora eu vou ter uma pessoa para me ajudar com prospecção de empresas para palestras e treinamentos. Essa vai ser uma pessoa que vai abordar essas empresas e vai entender se elas têm essa necessidade na equipe delas, de um treinamento de processos criativos e criatividade. Porque muitas empresas, se bobear, querem isso, só que não sabem da minha existência, não sabem da existência do cheiro do papel. Então, essa pessoa que faz o meio campo pode me ajudar nisso. Essa é uma frente que eu estou tentando explorar. Uma que eu já comecei e agora quero desenvolver ainda mais é essa parte de tráfego pago. Eu já tenho uma coisa que foi criada e que foi, entre aspas, validada, e eu sei que se eu amplificar ela para uma segmentação de audiência específica, mais pessoas podem conhecer meu trabalho que se interessem por ele, mais pessoas podem se interessar no Criatividade Sem Bloqueio, que é o meu curso. Então, entender um pouquinho dessa parte de anúncios é uma coisa que eu estou navegando agora para que eu consiga também expandir as pessoas interessadas em conhecer o tiro ao papel. E detalhe, eu sou uma pessoa que pensa em anúncios como amiguinhos que conectam, tá? Eu não sou a pessoa que pensa que anúncio precisa ser uma coisa chata. Eu acho que você pode criar um anúncio legal ou você pode criar um anúncio chato. Então, aquele anúncio que não interessa aquela segmentação ou anúncio que interessa aquela segmentação. Então, eu sempre acredito que existem esses polos extremos e que existe o espectro que a gente pode navegar de uma forma que faz sentido pra gente. Então, se eu fosse resumir essa questão de reduzir frequência, eu, pelo menos, Thiago, só me senti confortável para reduzir a frequência uma vez que eu já tinha feito muitos experimentos, uma vez que eu já tinha validado certas hipóteses, entendido o que me ajuda a vender, o que é mais para construir relacionamento, que tipo de publicação tem cada efeito. Essa bagagem, essa experiência me ajudou a saber como é que eu posso desacelerar. Não todos os casos são assim. Como eu falei, não é só a pessoa que do nada conseguiu um certo alcance que pode desacelerar. Tem casos como a Letícia Ribeiro, como a Isa Almeida, enfim, um monte de gente que tem negócios, projetos sustentáveis e que já começaram devagar. Então acho que é importante observar esses exemplos diferentes para a gente tentar ir aprendendo. Essa indústria de criar pela internet é muito recente. Eu acho interessante escutar histórias diferentes, justamente para a gente ir comparando. Mas definitivamente quando se trata de reduzir frequência ou criar com uma frequência devagar, eu acho que é importante que isso esteja vinculado, de certa forma, com a sua estratégia, com o seu modelo de negócio, para conseguir viabilizar tudo, né? Porque no final isso é tudo muito integrado. Eu brinco que criar pela internet tem que ter, digamos, de certa forma, a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Sabe? Eu não posso ser só a pessoa que cria o que eu quero necessariamente sem pensar absolutamente nada em estratégia. Ao mesmo tempo, se eu pensasse só em estratégia, eu seria uma pessoa
muito frustrada. Tem gente que talvez tenha prazer nisso, eu não tenho. Eu tenho a veia criativa também que eu preciso satisfazer. Eu espero que você tenha gostado dessas brisas, espero que você tenha gostado desse tempinho experimentando. Eu não sei se eu gostei dos meus carimbos especificamente, o resultado deles, mas eu curti o processo de fazer eles. E quando a gente está nessas conversas, sinceramente, esse é o meu objetivo. Eu só quero curtir, assim, criar umas coisas aleatórias. Eu deixo o você que cria se expressar sem o você que edita, né, a minha versão que edita, influenciar. Então eu gosto desse processo, assim, de trocar ideia contigo. E se você se interessa por criatividade e processos criativos, eu vou te convidar a conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Seja você uma pessoa que está começando ainda, do tipo você quer se reaproximar da criatividade ou inserir esse hábito na rotina, ou você é uma pessoa já experiente, que quer sistemas que você pode confiar melhor naqueles momentos de imprevisto, sabe? Quando não tem tempo, ou quando surge uma demanda do nada. Eu acredito que serve tanto para quem tem pouca experiência e também para quem tem mais experiência. É um curso que vai te mostrar as minhas técnicas favoritas de criatividade, que eu acho que você vai gostar. Além disso, a gente também tem os plantões mensais, chamados de plantões criativos, onde eu respondo as suas dúvidas sobre o curso, sobre o seu projeto, a gente troca ideias sobre vários assuntos diferentes. É um momento para as pessoas dividirem o que tem acontecido com elas, no projeto delas, dúvidas, e a gente troca muita ideia legal por ali. É um espaço que eu tenho muito orgulho de dizer que eu construí pela internet, porque tem muitas pessoas com valores alinhados com os meus. Então acho que você sente que os seus valores e a sua visão de mundo está alinhada com o tiro do papel, acho que você vai gostar muito de conhecer o pessoal de lá também. Segunda que vem a gente se vê, como sempre, às 8h08 da manhã. Sempre um prazer trocar ideia contigo. Até a semana que vem.